Bom, vamos agora estudar a motilidade do intestino grosso. Bom, anatomicamente, o intestino grosso é dividido em seco, em colo ascendente, em flexura cólica direita ou hepática, em colo transverso, em flexura cólica esquerda ou esplênica, em colo descendente, em colo sigmoide, em reto, canal anal e o ânus. As camadas musculares do intestino grosso são compostas por fibras longitudinal e circulares. As camadas longitudinais estão concentradas ou dispostas em 3 bandas que percorrem todo o intestino grosso, do seco até o colo sigmoide, sendo estas bandas chamadas de tênias do colo. Aliás, elas percorrem o reto também. Aqui na respectiva ilustração, elas não estão evidenciadas. Bom, como podemos observar na respectiva ilustração, temos uma anteriormente ao cólon ascendente, ao seco, que vai continuar inferiormente ao colo transverso e anteriormente ao cólon descendente, ao colo sigmoide e ao reto. Enquanto em uma vista posterior nós podemos observar uma tênia do cólon vista medialmente, passando superiormente ao cólon transverso e medialmente ao cólon ascendente aqui, percebe? Como a gente está observando a vista posterior agora, então o lado esquerdo aqui é referente ao cólon descendente e ao reto, percebe? E temos também uma tênia do cólon externamente, que passa anteriormente ao cólon transverso e externamente ou lateralmente ao cólon ascendente e ao seco. A camada circular é contínua desde o seco até o canal anal, onde aumenta de espessura para formar o esfíncter interno do ânus, que é involuntário, que é envolvido pelo músculo esfíncter externo do ânus. Aí sim uma musculatura voluntária, não uma musculatura estriada, esquelética. Bom, existem 2 vias para inervação parasimpática do intestino grosso. O seco e as porções ascendentes e transversas do colo são inervadas pelo nervo vago. O cólon descendente, sigmoide e reto são inervados por nervos pélvicos da região sacral da medula. As regiões proximais do intestino grosso são inervadas simpaticamente por ramos que se originam do gânglio mesentérico superior. E as regiões distais, incluindo o reto e o canal anal, são inervadas por ramos que se originam do gânglio mesentérico inferior. Bom, o fluxo de conteúdo do intestino delgado para o intestino grosso é regulado por um reflexo esfincteriano na junção iliocecal. Vamos observar na seguinte ilustração a pressão intraluminal na junção iliocecal.
Note que essa pressão é mantida entre 20 e 40 milímetros de mercúrio. A distensão do ilho causa um reflexo que relaxa o esfíncter iliocecal, permitindo assim a passagem de conteúdo do intestino delgado para o intestino grosso. Uma vez no intestino grosso, isto é, no cólon, o esfíncter se contrai para impedir que o conteúdo reflua, isto é, que o conteúdo volte para o ilho, certo? Então, a distensão colônica faz com que o esfíncter se contraia e evite o refluxo do conteúdo para o ilho. Bom, uma vez que o conteúdo chega no intestino grosso, ele passa por uma série de contrações, a maior parte delas do tipo segmentar, com duração de 12 a 60 segundos, e acredita-se que essas contrações sejam parcialmente responsáveis por essas austrações observadas ao longo do intestino grosso. A propulsão do conteúdo ocorre durante uma sequência denominada de movimento de massa. Vamos analisar a respectiva ilustração usando o sulfato de bário, um elemento usado para contraste radiológico, para a gente observar como ocorre essa sequência. Olha só. Perceba então que na figura A, a presença do intestino grosso sem conteúdo algum no lúmen do intestino. À medida que o conteúdo entra no intestino, ele passa por uma série de contrações austrais, que são contrações segmentares que geram as austrações no intestino. À medida que o conteúdo entra, uma porção é então arrastada para o cólon ascendente e essas contrações austrais diminuem. E com o bário dentro do segmento, essas contrações são retomadas. E assim segue a propulsão ao longo do intestino grosso. As contrações austrais diminuem para que o alimento seja propelido distalmente ao longo do intestino e são retomadas quando o alimento encontra-se no lúmen, na luz, por onde ele foi impulsionado. E isso ocorre ao longo do cólon transverso, cólon descendente e ao longo do cólon sigmoide. No cólon descendente e sigmoide, o alimento já mudou de um estado líquido para um estado semissólido e, portanto, a segmentação, as contrações nessa área já não resultam tanto em propulsão do conteúdo, pelo contrário, eles tendem a retardar a propulsão do conteúdo das regiões proximais para a região distal do intestino grosso. Bom, normalmente o canal anal encontra-se fechado devido a uma contração tônica do esfíncter anal interno. Perceba que no respectivo registro, a pressão encontra-se em menos 10 milímetros de mercúrio. Quando o reto é distendido pelo material fecal, perceba que o esfíncter anal interno, então, relaxa como parte do chamado reflexo reto esfincteriano. E essa distensão do reto
que promove esse mesmo reflexo de relaxamento do esfíncter anal interno, também promove a sensação do desejo de evacuar. No entanto, a evacuação é impedida uma vez que ocorre a contração do esfíncter anal externo, que é uma musculatura voluntária. Perceba que esse relaxamento do esfíncter anal interno é transitório. Isso porque os receptores da parede retal se acomodam ao estímulo da distensão do reto. No entanto, quando mais conteúdo entra no reto e há uma maior distensão, consequentemente esse esfíncter volta a relaxar. Vamos observar o próximo registro. Temos, portanto, o reto, o esfíncter interno do ânus e o esfíncter externo do ânus. Perceba aqui que o conteúdo, à medida que entra no reto, ele induz um relaxamento do esfíncter interno do ânus. Ao mesmo tempo, estimula a contração do esfíncter externo do ânus. Perceba que, como o conteúdo para de entrar no reto, ocorre, portanto, uma redução do estímulo na parede retal e, consequentemente, o esfíncter anal interno retoma o seu tônus fisiológico. Do mesmo modo, o esfíncter externo do ânus também retorna ao seu tônus fisiológico. À medida que mais conteúdo vai entrando e aumentando a pressão intrarretal, perceba que o esfíncter vai relaxando, o esfíncter interno vai relaxando e o esfíncter externo vai se contraindo. Quando o reto excede a sua capacidade de armazenamento, o esfíncter interno relaxa e o esfíncter externo se contrai voluntariamente. Se o indivíduo estiver em momento apropriado, uma série de contrações ao longo do cólon descendente sigmoide e reto estimulam a propulsão do conteúdo, ao mesmo tempo em que voluntariamente a musculatura do diafragma e do reto do abdômen, a musculatura abdominal, se contrai, aumentando a pressão intraabdominal, enquanto a musculatura do assoalho pélvico relaxa e o conteúdo é então evacuado, ocorre a defecação. Ok? Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.